Salve, torcedor santista e todos aqueles que acompanham o canal Vargas Santos TV. Tudo bem? Tudo certo, pessoal? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal. Antes de eu começar esse conteúdo, deixa eu pedir para você se inscrever no canal, por favor, ativar todas as notificações, se você quiser, é claro, e aproveita para dar o seu like e fazer comentários, que é importante, pessoal. Muito obrigado por tudo que vocês estão fazendo por mim. Mas a pauta de hoje é falar sobre a demissão do técnico do Santos, que hoje à tarde saiu a notícia e foi consolidado pelo site oficial do time do Santos, a demissão do Odair Hellmann, técnico que perdeu ontem para o seu maior rival, o Sport Clube Corinthians Paulista, na Vila Belmiro, depois daquela confusão, né, danada. Inclusive, tem punição do time do Santos de 30 dias aí, né, de forma preventiva. Eu acho que essa é a palavra. Se eu falei a palavra errada, me perdoa. 30 dias. Depois tem um julgamento e tudo mais, mas o Santos foi punido, pessoal. 30 dias. E a informação que a gente tem, eu dei uma olhada nos sites que falam a respeito do Santos, é que o advogado do time do Santos gostou, bateu palma sobre a punição. O que me vem à pergunta, não sei se vocês estão pensando da mesma forma, os caras vão jogar sem torcida, por conta daquela situação que aconteceu dos rojões, né, dos sinalizadores ontem ali no gol do Cássio. Né, uma coisa que aconteceu na mesma situação na Copa do Brasil. Né, eu estou falando com devidas situações. Teve aquela situação no sábado, aquela cobrança e tudo mais, estava na cara que ia acontecer alguma coisa, se não desse certo. Prometeram o desempenho dentro de campo, e isso a gente não viu em nenhum momento. Em nenhum momento. Depois, aquele circo que aconteceu ontem dentro de campo e tudo mais, realmente foi justificado por uma punição que aconteceu hoje, que o Santos vai ficar sem torcedores, quando tiver jogo do Santos, tanto dentro quanto fora de campo. Quando o Santos, ele foi... se o Santos jogar, por exemplo, na Vila Belmiro, o torcedor não vai ir. Quando o Santos jogar fora, também não irá poder ter torcedor. A mesma coisa que foi triste acontecer com as Sereias da Vila. Sereias da Vila tem um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro, o jogo de volta, né? Aí das quartas de final. O jogo de volta contra o time do Flamengo, o Santos ganhou na primeira rodada, acho que meteu 3, se não me salvo engano. E agora, uma vitória simples coloca o Santos, né, na semifinal. E precisaria do torcedor santista. Parece que a base também está envolvida nesse contexto, né? Então, todo mundo saiu perdendo nessa daí. Mas voltando a falar da reação do advogado do time do Santos a respeito da punição do Santos, né, por 30 dias sem torcida, será que, conversando aqui só com vocês, não foi uma coisa que, de repente, foi para o momento que o Santos está passando, ele entendeu que, além de ser uma punição que foi boa, porque ele bateu palma, o Santos não vai ter pressão de torcida para poder jogar as próximas partidas? Por que você está falando isso, Vargas? Porque o Paulo Roberto Falcão, depois da saída do Odair Hellmann, existia até uma perspectiva dele sair junto, ele acabou assumindo interinamente o comando do time do Santos. E ele, até que venha outro, vai ser o cara que vai dirigir, vai ser o técnico do time do Santos. Aí você começa a estudar e puxar o fio da meada. Vocês se lembram, antes do Santos contratar um gestor esportivo, o técnico, o cara queria fazer a mesma coisa, o Vanderlei Luxemburgo, ele queria ser gestor esportivo, depois queria ser técnico, alguma coisa assim, e o Falcão também gostaria da mesma situação. Ele queria ser técnico do time do Santos, mas foi convencido pelo presidente do Santos, André Rueda, a ficar como gestor. E agora vai ter a oportunidade de ficar ali, pelo menos, na frente do campo e treinar a equipe do Santos, né? Aí tem mais outro detalhe que é importante falar para vocês. Fazem 7 anos que ele não é treinador de nenhuma equipe. O Paulo Roberto Falcão, como jogador, sem comentários. O rei de Roma, espetacular. Vi ele jogar na Copa de 82, vi ele jogar no time do São Paulo, vi ele jogar no Internacional de Porto Alegre, vi ele jogar principalmente no Roma, na Itália. E, só que como técnico de futebol, faz muito tempo que ele não sabe o que é isso. Foi apresentador de televisão, um dos melhores comentaristas da Rede Globo de televisão, lá junto com o Galvão Bueno. Me lembro que ele fez Copa do Mundo e tudo mais, mas como treinador, realmente,
o retrospecto dele, principalmente quando ele treinou a equipe do Internacional, treinou, acho que outra equipe, se não me engano, do Sport, acho que de Recife, não foram bons resultados, não, pessoal. O que tem de favorável a respeito do gestor esportivo técnico do time do Santos é quem, se ele ficar técnico, quem vai gerir, vai ficar na posição do Falcão como gestor esportivo. Vai acontecer de novo, vai ser o próprio presidente Andrés Rueda. Ou vai ser o Falcão que vai fazer dupla funcionalidade. Não parece que já era meio que de caso pensado? Você pode pensar o seguinte, poxa, mas não tem ninguém para assumir. Pô, mas aí vai colocar qual técnico? E falaram-se muito de técnicos de futebol, inclusive, no dia de hoje, né? Falaram, por exemplo, do Elano, falaram do Roger Machado, que se ofereceu para o time do Santos, seus empresários, né, os seus agentes esportivos, se ofereceu, o treinador falou que já aceita. Pô, tem o próprio Carille, né, que é o desejo do presidente do time do Santos, que já treinou o time do Santos, saiu pelaquela confusão lá com o Edu Dracena. Mas pensa um negócio, o Carille tem contrato até o final do ano que vem. E o técnico que o Santos precisa é para 5 meses e meio, 5 meses aí até o final do ano, que é a gestão do Andrés Rueda. Como é que faz? Será que o Carille ia trocar o certo pelo duvidoso? Vir nessa panela de pressão que está a equipe do Santos nesse exato momento? Aí eu estava vendo a parte tática do Paulo Roberto Falcão. Ele consegue fazer variações técnicas, colocou até jogadores para jogar em posições, dupla posição. Por exemplo, ele tem o Gabriel Inocêncio que joga dessa forma, né? Mas na equipe do Inter, ele jogou, acho que ele ficou umas 5, 6 partidas, se não me salvo engano, pessoal. Então, foi muito dividida a entrada dele com a saída dele. Teve gente que gostou pra caramba, tem gente que achava que ele deveria ficar e ter muito mais oportunidade, que não deu tempo de fazer absolutamente nada lá. Então, esse é o técnico que vai representar o Santos nessa bucha danada, sem torcida, para poder encher o saco deles ali. Então, acho que dessa forma foi benéfico, porque os jogadores do time do Santos estão todos assustados, né? Todos assustados pelo aquilo que aconteceu ontem. Aquele cordão que foi feito para os jogadores sair, que é uma coisa ridícula, né? E aquela imagem vai para o mundo inteiro, né? Vai aquela coisa insatisfatória que faz com que o torcedor santista cada vez menos vão no estádio. Agora, tem um torcedor, não foram todos os torcedores que fizeram aquilo que fizeram. E quem é prejudicado é aqueles que vão lá realmente, vão lá só para assistir. Bom, você já sabe toda a história, né, pessoal? Tantas coisas aconteceram no time do Santos que a gente tem que colocar aqui para você e todos aqueles que acompanham o canal. Se o Santos realmente tiver a possibilidade de, depois, com os técnicos do Santos, o Paulo Roberto Falcão sendo interino, depois o Santos tiver a possibilidade de contratar outro treinador, por exemplo, eu estava falando, acabei cortando aqui. Falaram do Carpini também. Tomei a liberdade de assistir o jogo do Juventude e do Sport. Sport é uma espécie de Palmeiras na primeira divisão. Né? Esse jogo que eu assisti hoje na segunda divisão, jogou Juventude e Sport, lá na Ilha do Retiro. Mas passou o trator 3-0. Né? Eu vi jogadores ali que outrora já conhecidos pelo torcedor santista. Tinha o Boza, que estava jogando no Juventude, tinha o Nenê, que jogou no Vasco, que teve aquela confusão hoje, que o técnico também foi mandado embora. O Nenê, que jogou no Vasco, no Fluminense, que jogou no Paris Saint-Germain, também está lá no Juventude. Do outro lado está o Wagner Love, que está arrebentando, fez um gol, deu o terceiro gol de assistência para fazer, artilheiro do time. Aí eu queria ver a reação do Carpini, né? Porque a gente sabia da notícia que ele chegou no time do Juventude, pegou o time lá embaixo e teve 5 vitórias consecutivas. Me parece que hoje não foi bem. Por isso que eu assisti o jogo. Mas o que eu vi no time do Juventude é que eles perderam o principal jogador, que era o jogador volante, que era ali a chave do meio de campo do Carpini, e acabou sendo expulso.
recebeu o cartão amarelo, depois recebeu um amarelo, e na sequência, na segunda falta, e por imprudência acabou sendo expulso. E aí ferrou o esquema tático dele. Aí ele trocou o atacante por zagueiro, tentou equilibrar um pouco mais a partida, teve até chance de fazer gol, né, mas não conseguiu. Mas eu vi muita coisa ali de coragem ali, realmente, pessoal. Não sei se ele seria o técnico ideal, mas avaliando pelas eliminações, dentro desse período que ainda falta para acabar o ano do time do Santos, eu acho que ele já, me parece que, se ele receber um convite, me parece que ele vem. Só estava tentando dar uma olhada no contrato dele, no Juventude, não consegui ver. Não foi, principalmente na contratação dele. Eu sei que o Carpini tem um contrato até 2024. Não sei o mês, se até dezembro de 2024. Porque você se lembra nas finais do Campeonato Paulista que os contratos dos jogadores iam se expirar e ele estava com receio, porque não ia ter jogador para jogar a final, aí parece que fizeram um bem bolado lá, um acordo entre Palmeiras e o Água Santa, e aí estenderam o contrato dos jogadores e também reformulou o contrato do Carpini, né, na equipe do Água Santa. E depois ele ia passar um ano sabático, um resto de ano sabático, estudando na Europa e fazendo cursos e tudo mais, para depois voltar e aplicar isso dentro das equipes e qual ele ia dar continuidade, no caso, o Água Santa. Então, se ele tem um contrato até 2024, eu não sei como que foi feito isso daí no Juventude. Talvez por esse motivo que não tenha nenhuma coisa a respeito de quando foi colocado esse contrato. Não sei se existe no contrato a possibilidade, se houver interesse de um outro clube que foi bom para as duas equipes, ele acabar saindo, né? Porque às vezes acontece isso, ó, o cara, ele está treinando uma equipe assim, porque não menosprezando o time do Juventude, e também não estou falando que ele é o técnico, estou falando por eliminação, pessoal. Né, o Roger Machado já não treina já faz um bom tempo, né, tem outros técnicos também que estão parados, aí os argentinos, por exemplo, o Crespo, o Renzi, né, que está no News on the Boys, que venceu o Santos jogando na Vila Belmiro, né? O Crespo está parado já faz um tempo, mas esses são técnicos considerados tops. Eu não sei se os caras se sujeitariam para vir para a equipe do Santos para fazer um contrato de 5 meses e meio, 5 meses aí até o final do ano, que é o tempo de gestão ainda que vai acontecer do presidente do Santos, André Zueda. Não sei, não sei. Então, por eliminação, o Santos muito provavelmente vai pegar um técnico nesse naipe aí, né? Aliado ao fato que se o Paulo Roberto Falcão, que faz 7 anos que ele não treina uma equipe, mesmo se ele fazer um bom resultado contra o Flamengo, que perdeu hoje do Bragantino de 4-0, jogando em Bragança Paulista, fora os ameaças, o time do Bragantino acabou com o time do Flamengo. Mas jogou pra caramba. E aí, o que acontece? O que o Santos vai fazer numa situação dessa? O que o Santos vai fazer? O Santos tem que andar com o Angu, pessoal. Tem que andar com o Angu. Então, tem que contratar um técnico. Ah, mas você acabou mesmo de falar, Vargas, o Paulo Roberto Falcão faz 7 anos que não treina uma equipe, não sei. A única coisa que eu sei é que ele tem algumas variações táticas, mas como faz muito tempo que ele não faz isso, apesar do interesse dele desde quando chegou na Vila Belmiro, e o próprio presidente, como havia dito para você, convenceu ele a ser um gestor esportivo, ele vai tentar fazer isso dentro da equipe do Santos, sem torcida, sem pressão. Mas, assim, por eliminação, eu acho que o técnico, que seria um técnico ideal, mas é aposta. Mas o Santos vai pegar quem? Nesses 5 meses e meio que falta aí? Um técnico de ponta? O cara vai largar o certo por duvidoso? Quais são os técnicos de futebol que estão à disposição aí? Só se for o técnico da Europa, mas vai chegar aqui, realmente vai ter problema. Porque até se adaptar, vai a umas outras partidas aí. Não pode dar certo. Não sei, pessoal. O fato que o torcedor santista está no mato sem cachorro, né? Está numa situação terrível dentro da competição. O Santos ainda permanece, depois das rodadas que aconteceram hoje, do Campeonato Brasileiro, o Flamengo perdeu e tudo mais. O Santos ainda permanece na 13ª colocação com 13 pontos. O Corinthians, que estava logo na sequência, perdeu a vaga para o Bahia, né? Que também
está com 12 pontos, só que os critérios de desempate estão com 12 pontos também o Corinthians, estão um pouco diferente, acho que o número de vitórias, se eu não me salvo engano. E o Santos continua na segunda parte da tabela. O Santos tem a oportunidade de jogar contra o Flamengo nesse final de semana, depois vai pegar o Blumen na Sul-Americana e não tem mais nada a ver esse campeonato, não vale absolutamente nada. Depois pega o Goiás, que ganhou do time do Vasco, em qual hoje o Maurício Barbieri foi realmente catapultado, foi mandado embora do time do Vasco, e teve também, a exemplo do que aconteceu lá na Vila Belmiro, também teve confusão e tudo mais. Tá certo, pessoal? Essa foi as informações que eu sei que você já sabe, porque você, torcedor santista, deve ter acompanhado em outro conteúdo, em outro canal, e é isso mesmo que tem que fazer, pessoal. Eu peço sempre para você valorizar os canais que falam a respeito do Santos, né? Ouve o que os torcedores santistas estão falando, porque são nesses canais que você vai saber o que realmente acontece com o time mais glorioso do mundo, tá certo? Fica na paz, fica com Deus, e até breve, pessoal. Tchau.